Nestes dias estamos vivendo eventos diferentes, eventos bons, eventos maus, ruins, tristes, inesperados, mas outros eventos são planejados e estamos expectantes para que, chegado o dia 31 de dezembro, nós estejamos todos unidos em família, com boa saúde, prontos para fazer festa e pensando no muito que vamos comer, saboroso, muito bem preparado, com muita alegria. Os que trabalharam na comida e os que trouxeram algum elemento de agregado na alimentação, enfim, algum presente, tudo isso está no nosso subconsciente como algo expectante e que pode nos trazer alegria. E quando pensamos na possibilidade de alguma desgraça, ou porque alguém já está na família doente em cama, ou teve um problema grave, ou poderá ter um problema grave durante este dia, nós não queremos nos focar nisso. Buscamos de todos os meios alguma forma de alegria e de sair triunfantes destes dias misteriosos, muito misteriosos. Também olhamos o mundo e vemos que o mundo está, que é um caos, na grande parte, mas também em outros lados está havendo festa e homenagem, e muita gente está ganhando alguma coisa, e muitos estão começando a fazer festa já estes dias de Natal em diante. Tem gente que começou a fazer a festa de final do ano no dia 24 e não vai parar até o dia 2 de janeiro ou 6 de janeiro. Muita gente está preparada para passar muitos dias de festa, seja porque gosta ou porque são dias de folga que tem. Então, eles estão pensando em dias de eventos de muita festa. Jesus Cristo nos convida a um evento que não é necessariamente uma festa, mas é um evento histórico, cósmico, que existe desde a eternidade passada, passou, atravessou todo o tempo e continua atravessando o tempo e vai até a eternidade futura. É um evento que começou bem e vai terminar melhor para aqueles que creem em Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não quer crer em Jesus Cristo, poderia ter começado até bem esse evento na sua vida, mas ela desperdiçou e agora corre o risco de terminar mal ou parar de festar mal. Por quê? Porque não soube aproveitar o presente de Deus. Não estou falando do menino Jesus, não. Isso é religião, onde Jesus, o Senhor do Universo, o Filho de Deus primogênito, é sempre, permanentemente, uma criança no colo de uma mulher. E a mulher é mais honrada que essa criança. Não, isso é religião. Eu não vou pregar isso. Eu vou falar agora de um evento que começou na eternidade passada, está tudo projetado para a eternidade futura, já começou sendo real e concreto na história da humanidade e no tempo em que vivemos, e vai continuar sendo realidade. E o cálice que nós temos tomado no princípio, ao começar esse evento, não terminou nem vai terminar tão facilmente. Um dia esse cálice vai terminar, mas vamos ter outro cálice, outro tipo de bebida, muito diferente do que Jesus nos oferece
para este tempo em que vivemos na terra. Quando deixemos de viver na terra, vamos a parar de beber esse cálice e vamos a começar a beber outro cálice, já eternamente com Cristo. Portanto, é uma questão muito complexa a que estou narrando, mas para aqueles que conhecem a Bíblia já está ficando claro e vão entender que realmente há um evento no qual já estamos inseridos e não podemos olhar para trás, ficar triste com as coisas que têm acontecido na nossa vida humana não agradavelmente até aqui, e também não vamos olhar para os lados, vamos olhar para frente, sabendo que mesmo que tenhamos começado com dificuldade ou talvez de uma maneira de alegria tênue, mesmo assim vamos nos alegrar exorbitantemente quando entremos na segunda etapa deste evento, que é uma etapa eterna, que é uma festa eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não é uma teoria, isto não é uma imaginação, isto não é uma ilusão, não. Isto não é um mito, nada disso. Nós estamos vivendo há muito tempo. A humanidade crente, genuinamente crente em Jesus Cristo, tem vivido esta realidade até eles partirem da vida humana. E estão esperando um momento quando vão se reunir conosco para festar essa segunda etapa eternamente conosco, que nem nos conhecem, mas estaremos juntos nessa mesma festa e seremos conhecidos. Por quê? Porque somos da mesma família e vamos nos identificar como filhos de Deus. É um evento tremendamente glorioso. Para esse evento, Jesus Cristo tem uma palavra a nos dizer. Ele usa uma forma verbal que determina algo e não é para nós escolher. Não temos nada que escolher. É uma determinação da soberania de Deus. E quando entendamos que temos essa determinação de Deus por causa da sua soberania, temos que ficar deslumbrados de tanto amor de nosso Pai Celestial. E temos que ficar também compromissados com Deus, porque não só que Ele nos amou eternamente, senão que Ele nos oferece uma segunda etapa deste evento muito melhor. E se nós não levarmos a sério a sua oferta, podemos perder a segunda etapa. A primeira não perdemos, porque é gratuita, mas a segunda tem um preço. Não que Ele queira nos dar em troca de dinheiro, não, porque o dinheiro é um símbolo apenas, e a riqueza é dele, Ele é o dono absoluto da riqueza. Portanto, quando Ele nos estabelece que a primeira jornada deste evento iria a ser gratuita, nós temos que aceitar que tudo é gratuito e não temos que fazer nada, simplesmente aceitar e viver e desfrutar essa primeira etapa gratuita. Mas quando Ele nos diz que na segunda etapa vai nos custar um preço, Ele não está esperando moedinhas da nossa parte. Ele simplesmente está esperando que nós assumamos com responsabilidade, porque Ele está por nos dar algo muito grande, cósmico, eterno, estabelecido para sempre.
e também de alegria e vitória eterna. Portanto, vai ser algo muito grande o que Ele vai nos dar e que Ele nos oferece nesta lição ou pregação ou meditação de hoje. É muito grande, então Ele vai demandar de nós um preço, e o preço minimamente se chama responsabilidade, minimamente, mas tem mais, e vamos tomar a sério isto, vamos prestar atenção em tudo o que eu vou ministrar agora, porque estamos em tempos difíceis e o mundo já não tem mais o que nos oferecer. Já nos ofereceu tudo o que tinha de melhor. E agora, na etapa vindoura, na jornada humana, deste evento humano que estamos vivendo hoje, não fica mais nada para que se nos ofereça para uma vida melhor na Terra. Tudo vai estar baseado na expertise, na picaretagem das pessoas, na maldade, onde o mais forte vai comer e o menos forte vai morrer de fome. Esse é o futuro que nos espera das mãos dos homens. Mas quando viemos a Cristo e temos em conta o que Ele já nos ofereceu gratuitamente, e nos está dizendo que quer nos apresentar a segunda etapa desse presente, mas com um preço, que possamos entender que Ele não está extorquindo nós, senão que está nos chamando a responsabilidade, porque o mundo não nos vai dar nada, mas Ele pode nos dar tudo o que precisamos para viver na Terra e também na eternidade. Muito bem. Qual é essa palavra verbal que usou Jesus Cristo e quando? Aconteceu que a mãe de Tiago e de João, dois dos apóstolos, ela veio a Jesus e pediu a Jesus que, por favor, quando Jesus subisse ao céu, desse um lugarzinho do lado direito para um dos filhos dela e do lado esquerdo desse para o outro filho dela um trono. E Jesus usou essa forma verbal do verbo beber e disse assim: bebereis. Bebereis. Mas antes de usar essa forma verbal determinante, ele fez uma pergunta e disse: vocês podem beber da copa, do cálice que eu vou beber? E eles disseram: claro que sim, estamos dispostos, somos capazes, vamos tomar esse cálice que o Senhor vai tomar. E eles nem sabiam qual era o cálice. E Jesus falou para eles: bom, o cálice se chama sofrimento. Sofrimento, um caminho à cruz. Caminho à cruz. Agora, se Jesus perguntasse de novo, por segunda vez, e estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Talvez eles, com muita coragem, tivessem repetido a resposta dizendo que sim. Mas Jesus, sabendo da verdade absoluta, tanto dos fatos como da realidade do sofrimento e da segunda etapa da festa a qual Cristo nos está chamando, e também da fragilidade humana, Cristo assentou e disse nesta forma verbal interessante: bebereis do meu cálice. Em outras palavras, está dizendo certinho, não tenho nenhuma dúvida, vocês vão beber, mas não porque vocês querem, senão porque é imposto por Deus. É imposto. É um requisito que você deve cumprir
para chegar à glória da segunda etapa. E esse requisito é a consequência do prêmio da primeira etapa. É como que se você é um menino, uma menina e recebe um presente, vamos supor, uma bicicleta da avó ou do avô, recebe aquele presente. E que poderia fazer sua mãe e seu pai? Depois que vai embora a avó ou o avô, talvez diga para o menino, para a menina: olha, você está feliz com esse presente. Nós também estamos felizes que você ganhou essa bicicleta. Mas não vá pensar que você vai passar o dia todo na bicicleta. Então agora vamos ter que colocar horário de trabalho e só depois desse horário de trabalho vamos te dar uma folguinha para andar na bicicleta. Talvez os pais dissessem assim. Quer dizer que ele recebeu, esse menino, essa menina, eles recebem um presente, mas consequentemente do recebimento de um presente que alegra tanto a ele, alguém está colocando sobre a mesa um esclarecimento, que isso não é que tenha um preço, mas tem um ambiente no qual usar esse instrumento que é a bicicleta. Não pode andar de bicicleta dentro de casa, não pode andar de bicicleta todo dia, terá seu horário. Então, mais ou menos isso é o que acontece quando Deus nos salva. Nossa jornada para a eternidade começa pela salvação. Esse primeiro trajeto da salvação é gratuito. Totalmente gratuito. Só que por ser gratuito e porque nós vivemos no pecado e porque nós gostamos muito de ser irresponsáveis e ter tudo prontinho e algumas coisas nós queremos botar dinheiro em cima e que nos custe só para nos vangloriar. Tudo isso, então, está na mente e o coração do ser humano. Então, por causa de tudo isso, Deus nos dá a salvação gratuitamente, mas nos condiciona a que aproveitemos a salvação. Ele não está dizendo a salvação é gratuita, mas vocês têm que fazer algum sacrifício. Não. É o contrário. Ele está dizendo, salvação é gratuita, mas você tem que saber usá-la. Você tem que desfrutá-la, porque senão eu poderia dar para outro. Se eu dou para você a salvação, desfrute-a. Eu não quero ver mais gente triste nesta casa. Eu não quero ver mais gente confusa e perdida nesta casa. Se eu já dei a salvação, eu agora quero ver pessoas felizes. E contando para outros e falando para outros que tem um avô muito bom. É isso que eu quero. Que você seja feliz, que toda a família seja feliz, que o bairro seja feliz, que a cidade saiba que você é feliz e que tem um avô bom, fazendo uma metáfora, não? Então, a salvação é gratuita e, consequentemente, haveria sofrimentos. O caminho é único. O caminho é único, tanto para a salvação como para o reino. E eu estou falando de duas coisas diferentes. A salvação é gratuita, o reino tem um custo. A salvação é gratuita, mas Deus requer que desfrutemos. Se nós descuidamos, Ele vai nos punir. Por quê? Porque custou o preço do seu sangue, de sua morte e ressurreição, de seu perdão. Por isso que é importante que entendamos que a salvação, mesmo gratuita, ela vem com uma bagagem de suplementos que nós temos que abrir a caixinha e aprender a usar, olhar todas as pecinhas, como encaixa uma com a outra, e utilizar todos os elementos que estão dentro do pacote da salvação
Como vou dizer que eu sou salvo andando arrastado na vida? Como posso dizer que eu sou salvo e ainda estou indo para a idolatria? Ou dizer que eu sou salvo e ainda adoro uma religião? Como que se eu faltar um culto, eu vou para o inferno. Como que se eu não pagar o dízimo, eu vou para o inferno. Não era que a salvação era gratuita? Não era que você foi salvo? Então, essa recordação de Deus no processo de sua salvação, de seu viver salvo, não é uma cobrança. É simplesmente um ajuste para que você use aquilo com toda a potencialidade do presente. Então é isso que Deus está querendo e por isso que você vai sofrer nesta vida humana. Vai sofrer muitas coisas, vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, vai sofrer muitas coisas que depois, mais no final, eu vou pontualizar melhor. Mas, para ir ao reino, que tem um custo, eu falei, tem um custo, tem um preço, é a segunda etapa da festa, deste evento glorioso que Deus nos retira do mundo e nos leva para o reino do amado Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos parte de um reino cósmico, eterno, que não é deste mundo, e somos co-reis com Cristo. Então, tendo toda essa vantagem, toda essa oferta, e a primeira parte da jornada de salvo é totalmente gratuita, e a segunda parte tem um preço, então vem uma pergunta aí. Qual é a diferença, então, entre o sofrimento do salvo, que ele não tem a culpa de ser salvo, e por que tem que sofrer? Mas sofre. E o sofrimento daquele que busca chegar a ser herdeiro do reino de Deus. Qual é a diferença entre ambos os sofrimentos? A ver se você me entende. Eu vou fazer um desenho no ar. Para chegar à salvação, o caminho é Jesus. E você vai após de Jesus. Jesus vai na frente e você vai seguindo a Jesus até chegar à cruz. E aí você é salvo. E já o caminho para o reino eterno, que é o mesmo, é desde a cruz para a frente, é o mesmo caminho horizontal, é o mesmo Cristo, mas só que não é mais você seguindo a Cristo, senão vivendo Cristo, em Cristo e Ele em você. Tem um versículo na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, 14, creio, onde diz que somos transportados de triunfo em triunfo. Quer dizer que nesse caminhar da cruz para frente, e também do momento que você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, até a cruz, você é chamado à salvação, você é trazido à salvação, você é puxado para a salvação gratuitamente, e através de todo esse caminhar de Cristo para a cruz e Cristo desde a cruz para o reino, nesses dois trajetos, nesses dois tramos do seu único caminho, você vive com a experiência do Cristo, que é o Salvador. E você não sai do Cristo. Você vive Cristo. E você aprende a viver como Cristo. Você cresce no conhecimento de Cristo. E vai comendo Cristo como alimento espiritual. E vai crescendo em Cristo.
E cada dia vai se assemelhar mais a Cristo e vai ter mais direito de ser um co-rei com Cristo no reino eterno. Esse é o processo. Então, o caminho é o mesmo. Os sofrimentos não são os mesmos. São em diferente contexto, mesmo que seja do mesmo tipo, mas é noutro contexto. Primeiro você sofre porque o diabo não quer deixar você ser salvo. Depois você continua sofrendo porque já é salvo. E você se consagra, sofre mais. E talvez você diga, mas então, eu esperava que a salvação me livrasse de todo tipo de mal. Claro que a salvação te livra de todo tipo de mal. Mas se você não passa pelo mal e não vence o mal, como a salvação vai te livrar? Te livra quando você vence. Porque Deus não quer no reino dele fraquinhos, covardes. Ele quer vencedores. Então, a salvação te salva, te livra, mas você tem que ir aprendendo a vencer. Então, como eu dizia no começo, você vai ter luta porque você não é salvo. E o inimigo quer impedir que você seja salvo. Você vai ter luta porque já foi salvo. Você vai continuar tendo lutas e talvez piores lutas, porque agora você se consagra. Você jejua, você ora, você congrega, você busca com sinceridade do Senhor, você lê a palavra, você medita, você cumpre a palavra, você obedece a palavra, você ama o irmão, você ajuda o outro. Enfim, o diabo está bravíssimo com você porque você só prospera nesse caminho. Mas de repente Deus te dá um dom. Aí sim que piorou a coisa do lado espiritual. O inimigo mais bravo vai ficar com você. Vai haver mais luta. Agora, esses crentes que dizem, eu louvo a Deus porque Deus me deu toda esta riqueza, me deu esta mansão, me deu este carro, eu tenho 2 carros, tenho 3 empresas, tenho dinheiro no banco, os meus filhos estão bem, todos estão bem, eu estou bem, é uma maravilha, este Deus maravilhoso. E para ele a salvação é só isso? Para ele a salvação é tudo isso? E quem não estiver vivendo isso não é salvo para ele? Ou é salvo, mas é fraquinho na fé e vem me pedir um dinheiro emprestado, vem me pedir um emprego, ou vem querer me vender um livro, ou querer me vender uma carreta velha. Não, que vá procurar dinheiro para o outro lado, porque eu sou salvo, eu tenho fé e busco de Deus, sou obediente e Deus me abençoa e me prospera. Pode estar acontecendo que você não seja salvo coisa nenhuma. Pode estar acontecendo. Como pode ser que sim, que você é salvo. Porque Deus não despreza a pessoa para salvar. Ele salva pobres e ricos do mesmo jeito. Para ele, pobre e rico é pecador igualzinho um ao outro. Não tem diferença nenhuma. Moral e imoral, todos somos pecadores diante de Deus. A diferença entre o rico e o pobre está para o reino milenial. Ou seja, para governar com Cristo, é difícil que o rico entre. Muito difícil. Mas não impossível. Mas para o pobre é mais fácil. Mas também tem cada pobre aí que para ele também se torna muito difícil. Porque para ele um Deus dele é a pobreza. Ele se vangloria na pobreza. Ele se acha feliz que falta tudo para ele e ele vive na sujeira, na dificuldade e que ele só come quando ele ora. Não, não é por aí. Está tudo errado. Então, temos que entender que realmente para Deus, para a salvação, todos somos iguais. Para o reino,
Não é fácil para alguns, para outros é mais fácil, mas também todos temos que pagar um preço para entrar ao reino de Deus. Mas esse caminho, como falei, é um só. O sofrimento é diferente. Quando a partir da cruz você já tem um dom, tem um ministério, você tem uma bagagem, porque toda a sua vida você viveu em santidade, em consagração, servindo ao próximo, de vida totalmente íntegra em todos os aspectos. Você se deu a Deus, se doou a Deus, doou de tudo o seu, você doou para Deus, doou a sua própria vida, sua própria família, você doou tudo. E tudo e todo o que Deus tem lhe dado, você doou para Deus e para as pessoas que precisam. Então, quando você tem esse coração e essa vida consagrada, exuberante, cheia da graça de Deus, então você poderá ter outro tipo de perseguição e de problema. E os problemas que nós enfrentamos como cristãos são pelos pecados, por causa do diabo, que ele não para de perseguir. E falando do diabo, não quero falar muito dele porque não merece, mas eu vou alertar um detalhe. Jesus, em mais de uma ocasião, se retirou de algum lugar. Em uma ocasião, ele se retirou de um lugar, até dizendo por que se retirava. Em outras ocasiões ele se retirou e não disse qual era o motivo. Mas ele sabia, e o contexto nos mostra qual era o motivo. Mas em uma ocasião ele confessou. Ele viu o diabo vindo e ele disse: vamos daqui porque ali vem o cara. E você vai dizer: mas o que aconteceu com Jesus? Será que ele tinha medo do diabo? Não. Não. Será que ele não podia vencer o diabo? Sim, podia vencer. Você também pode vencer. Cada um de nós pode vencer. Mas e então onde está o segredo? Que um cara que quer te fazer o mal não merece que tu exponha uma situação, tua própria vida, para dar a ocasião para ele se vangloriar. Não merece. Jesus se retirou desse lugar porque o diabo não merece que Jesus falasse algo para ele e mandasse ele embora ou fizesse alguma outra coisa contra ele. Porque Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É o absoluto Senhor da humanidade e do universo. Por isso temos que aprender que muitas vezes temos que nos retirar de certos lugares. E temos que fugir apenas vemos uma pessoa, muitas vezes. E não por menosprezar, porque isso é pecado. Mas sim porque tem gente que gosta de brigar, gosta de contenda, gosta de ganhar uma pulseada. Está procurando constantemente um motivo para se vangloriar. Fuja para não dar razão de se vangloriar dessa pessoa má. Porque as pessoas más também são usadas pelo inimigo. Outro tipo de dificuldade que o cristão tem são a adversidade. As adversidades são situações ambientais que necessariamente não somos nós que criamos. Às vezes sim, às vezes alguém criou aquela situação, às vezes é uma situação totalmente inesperada. Isso é adversidade. As coisas vêm e nos afrontam e nos enfrentam e nos causam problema e dificuldade e nós não tínhamos em conta isso. É adversidade. A isso se chama adversidade. Também outro tipo de dificuldade, de sofrimento que temos os cristãos, são
por causa da nossa fragilidade. O apóstolo Paulo mais de uma vez falou da sua fragilidade. O apóstolo Tiago também falou de nossa fragilidade. Nós temos que ser conscientes de nossa fragilidade. O cristão que sempre vence na sua teoria, na sua imaginação, e que sempre ele tem razão, e que sempre ele estava no direito, e que sempre foi o outro quem pecou e quem deu a brecha e quem abriu a porta para o pecado, sempre os outros e não ele, e ele nunca confessa. Olha, eu me arrependo tanto porque eu falei aquilo e para quê? Abri a porta do pecado para o meu irmão. Eu ocasionei que houvesse uma perseguição contra mim. Eu promovi um desprezo contra mim porque eu falei tal coisa, ou fiz tal coisa, ou sorri, mostrei um sorriso misterioso para alguém no grupo e já os outros ficaram desconfiados. Eu dou a brecha e depois fico dizendo que não, que estão me perseguindo porque eu ando direito. Muitas vezes o cristão é fraco em algum ponto, mas se condena não por fraco, senão por falta de humildade e de reconhecimento de sua fraqueza. Tem um ponto na minha vida que não é para contar para você. Isso é importante. Você nunca tem que contar seus segredos com Deus. Nunca, para ninguém. Nem para um confessor. Seja padre, seja pastor. Não se contar o segredo que você tem com Deus. E eu tenho um segredo com Deus. E muitas vezes, passa 3, 4, 5 dias, eu volto a errar. E eu volto a orar em silêncio, olho bem que ninguém esteja perto e que me vá ouvir o que eu vou orar. Se está difícil o ambiente, então eu oro apenas movendo a boca, mas falando com o coração. E ali eu digo, Senhor, outra vez vim errar. Outra vez vim dar brecha. É um insignificante, mas o inimigo aproveita. É incrível. E ele aproveita. Mas eu sou consciente das minhas debilidades. E eu enfrento, eu me corrijo, eu busco do Senhor para ser corrigido. E por último, outro tipo de dificuldade que temos os cristãos são por causa das nossas limitações. Todos temos alguma limitação, todos. Uns temos em uma área, outros têm em outra área, e alguns outros ainda têm em várias áreas muitas dificuldades, por não dizer em todas as áreas da sua vida. Tem dificuldades, sempre vive atrapalhado. Tem crentes assim, tem cristãos assim, atrapalhados constantemente, e sempre em problema. Vai de um emprego porque não se dá bem, vai para outro emprego, não se dá bem, vai no outro lado também não. Na denominação também. E se retira e vai para lá e também não se dá bem. Em todos lados. É ele que tem que ser igreja. Ele está procurando igreja. E, então ele tem uma limitação e ele nunca descobriu que essa limitação está nele. E por isso vive penando por aí. E os outros tirando sarno dele. Mofando-se dele, perseguindo ele, caluniando ele, mal pensando dele os próprios irmãos em Cristo. E tem até pastores que ficam com a ideia, o fulano se retirou por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Nós produzimos muito pecado nos outros por causa de nossas limitações que não tratamos e precisamos tratar. Quase no finalzinho desta meditação, depois de vermos os sofrimentos que nós podemos passar, quero relembrar que se nos oferece a salvação gratuita e se nos oferece o reino com um preço. O preço é muito caro.
mas é totalmente pagável. Porque não lá está em Isaías 55, 1 e 2. Vem, compre sem dinheiro. Não precisa de dinheiro, mas tem que comprar. Interessante, está no Antigo Testamento a receita, mas é assim. No Novo Testamento encontramos de volta isso. E aqui encontramos que naquela conversa da mãe de Tiago e João com Jesus, Jesus categoricamente disse para ela, para eles três, talvez quatro, se tivesse o Zebedeu ali, o marido, o pai. Mas então, Jesus fala assim, vocês podem sofrer o que eu já sofri e vou sofrer? E eles dizem, claro que podemos. Tudo isso que eu mencionei e muito mais. Jesus está perguntando e eles estão consentindo que sim. Talvez a mãe também. Claro, meus filhos são valentes, são valorosos, são corajosos, são trabalhadores. Com certeza Deus pode levar ele, dar um trono para cada um deles. Você vai ver como eles vão governar bem o mundo. Assim está fazendo a política. A política está chamando os evangélicos lá. Venha para cá, vocês vão ver como vão poder governar o mundo. E os estúpidos estão indo para governar o mundo através da política. E ainda invocam o nome do Senhor e o nome do Evangelho de Cristo. Isso é ser realmente estúpidos, enganadores, porque estão enganando a milhões de crentes e vão pagar por isso. Porque estão enganando a cristandade por completo, no seu afã de poder e dinheiro. Mas Jesus faz essa pergunta e eles são valentões, eles acreditam que sim, que vão chegar lá e governar o mundo por esse caminho. E Jesus diz, olha, vocês vão poder sofrer, não é que vão poder, não é que se quiserem podem sofrer, não vão querer sofrer. Não teriam disposição a sofrer. Mas já que vocês disseram que sim, que podem, Jesus está falando para ele, eu asseguro que vocês não só podem, senão que devem sofrer e vão sofrer. Não tem escapatória. Vocês vão sofrer a cruz. Senão, não tem como seguir à frente. O caminho da salvação leva você para a cruz, não para o trono. Agora, o caminho da cruz leva a você para o trono. Aí sim, leva a você a governar. Tem que caminhar a primeira jornada para depois poder caminhar a segunda jornada adequadamente preparado, em condições de poder transitar essa segunda jornada. Então aí vai governar com Cristo pela eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos, jovens, moços e moças, digo de todo o coração, como um pastor agora, se a mim me falassem isto que eu falei hoje para vocês, quando eu tinha 17, 18 anos, 20 anos, como vocês, talvez eu choraria no meu quarto, porque eu amo Jesus. Desde criança amei muito Jesus. Mas eu provavelmente teria dito, Senhor, mas eu quero fazer isso primeiro. Não me leve antes. O Senhor me oferece um reino eterno. Sim, eu creio. E eu estou feliz em ser parte desse reino. Eu aceito ser parte desse reino. Eu aceito as condições. Mas eu quero aqui reinar primeiro na terra. Ter uma empresa. Antes de eu ser jornalista, de ser escritor, de ser tanatólogo, de ter outras profissões e gostar de muitas áreas da ciência e de trabalhar em várias áreas, como de fato tenho me ocupado antes de tudo isso, eu queria ser um empresário. Eu fundei empresas e eu queria ser empresário.
e dar trabalho para os crentes e dar um bom salário. Eu queria fazer uma cooperativa de crentes. Até em Curitiba, faz poucos anos, tentei fazer a cooperativa só para crentes. Não tem um crente que queira ajudar. Não tem. Todos estão, os crentes estão todos como ovelhas perdidas. Desconfiam dos seus próprios pastores, de suas próprias denominações, desconfiam dos próprios pais. Porque, de fato, o ser humano virou uma coisa impossível de ser crida. Os pais estão matando os filhos, tirando a herança de um filho para dar para outro. Enfim, o caos é muito grande. E eu sofreria, como muitos de vocês, jovens, talvez me ouvindo hoje, digam: meu Deus, mas ele só prega a salvação e depois o reino e nós vamos embora daqui. E quando vamos desfrutar do mundo? Bom, a Bíblia dá a receita. E claramente diz: olha, desfrute do mundo, não espere para amanhã. Desfrute hoje, mas desfrute sanamente, sadiamente. Desfrute sem pecar. Desfrute sem ambição, sem idolatrar as coisas, o dinheiro e as coisas. Desfrute adorando e louvando a Deus, com que você pode estudar, aprender, prosperar, e use tudo para a glória de Deus. E uma parte, pelo menos, invista no céu. Deposita no céu. Não nessas obras missionárias denominacionais que levam doutrina para a China, doutrina para a África, doutrina do cabelo e da roupa para a Índia. Não dê dinheiro para essas missões carnais e que não fazem a obra de Deus. Dê dinheiro, dê oferta para as missões como a nossa, que vivemos para o Evangelho, para o amor, para o socorro, para a salvação, para dar luz do Evangelho para as pessoas, para abraçar as pessoas e ajudar no físico, no material, no psíquico e também no espiritual. É nisso que você tem que investir. Amém? Creio que ficou claro essa mensagem. Espero que muitos convidem outros a assistir o vídeo gravado hoje. E lembrem que o beber do cálice do sofrimento não há escapatória. Mas também o reinar com Cristo não há possibilidade se não pagamos o preço. Salvação é gratuita, mas se queremos governar com Cristo eternamente, vamos ter que nos sacrificar desde agora e crucificar nosso eu, nossa vanglória e nossas ambições para amar o projeto eterno de Deus que não tem erro. Amém? Um grande abraço no amor e a paz do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.